Gente, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 14. Nós vamos ler, e nós vamos do verso 1 até o verso 18. E nós faremos a leitura à medida que nós prosseguimos na exposição do texto. Nós estamos vendo a primeira viagem missionária, assim chamada, do apóstolo Paulo. Ele e Barnabé haviam chegado à cidade de Antioquia e ali Paulo pregou um sermão extraordinário na sinagoga dos judeus, a ponto de que muitos creram e convidaram para que ele voltasse para dizer as mesmas coisas. E no sábado seguinte, Paulo voltou e quase que a cidade toda estava lá, segundo as palavras de Lucas, para ouvir aquilo que Paulo tinha a dizer. Mas isso provocou a inveja dos líderes judeus, que atiçaram as autoridades por conta da atenção, inveja da atenção que Paulo e Barnabé estavam recebendo, e começaram a contradizer tudo aquilo que eles estavam falando a respeito do Evangelho da Graça. E Paulo, então, cheio do Espírito Santo, repreende os judeus e vai para os gentios, que ficaram muito felizes, porque grande multidão deles havia crido em Cristo Jesus e tinham vindo para ouvir Paulo e Barnabé pregarem. Mas, finalmente, os líderes judeus perseguiram e expulsaram Paulo e Barnabé da cidade de Antioquia. E então eles foram para a cidade de Icônio, continuando a primeira viagem missionária entre os gentios. Hoje eu quero ver com vocês o tempo de Paulo e Barnabé em Icônio e depois em Listra, continuando então essa viagem missionária. Veremos agora então essa primeira parte em que Lucas relata como eles chegaram na cidade de Icônio, versos de 1 a 4. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos pelos judeus, outros pelos apóstolos. Vamos até o verso 5. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Icônio era uma cidade que ficava a cerca de 130 a 140 quilômetros de Antioquia, representando alguns dias de viagem, ou a pé, ou no lombo de burro, de jumento, cavalo. Essa cidade de Icônio, ela estava ainda na região da Licaônia, e era um importante centro agricultural e comercial na época do Império Romano. Essa cidade é mencionada em vários escritos antigos fora da Bíblia. E é por isso também, através desses escritos, que nós sabemos que lá tinha uma comunidade judaica muito forte, já bem estabelecida, e com um número significativo daquilo que a gente chama de tementes a Deus, que eram os gentios que gostavam do judaísmo, mas não haviam se tornado judeus, e os prosélitos, que eram gentios que tinham se circuncidado e se tinham feito de judeus. Havia muitos desses naquela população ali da cidade de Icônio, não é à toa que Paulo escolheu ali para pregar o Evangelho. E chegando lá, eles fizeram a mesma coisa que tinha feito em Antioquia, e que nós vimos na mensagem anterior. No sábado, eles entraram na sinagoga. Os chefes da sinagoga devem ter dado a palavra para eles, e Lucas nos diz aí que eles pregaram de uma maneira extraordinária, pregaram de tal maneira que creu uma grande multidão de judeus, gentios. E, mais uma vez, isso provoca a oposição dos judeus incrédulos. Irmãos, é impressionante, não é? Como o judaísmo, os judeus, a princípio, os judeus daquela geração perseguiram o cristianismo. Eles conseguiram arregimentar os gentios, blasfemando, contradizendo, atiçando a ira dos não-judeus contra os apóstolos. Mas, apesar de toda a hostilidade dos judeus e dos gentios incrédulos, Paulo e Barnabé ainda passaram bastante tempo na cidade, como diz aí o verso 3. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram
bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. A razão que eles ficaram mais tempo ali, apesar da perseguição, é que eles precisavam fortalecer a igreja recém-formada. Muita gente creu na pregação. E agora vem a perseguição. E se eles saíssem naquela altura, deixaram os novos convertidos sem direção, sem referencial. Então eles demoram mais tempo ali em Icônio para fortalecer aqueles que creram e para organizar a igreja nascente. O texto nos diz aí que nesse período, Paulo e Barnabé fizeram sinais e prodígios entre eles, coisa que não tinha acontecido em Antioquia. Deus, através deles, fez coisas extraordinárias. Provavelmente, embora não é dito, curas de doentes, expulsão de demônios, libertação e assim por diante. O objetivo, como é dito muito claramente, era comprovar que a mensagem deles sobre a graça de Deus, que Deus perdoa os pecadores mediante a graça, era verdadeira, em oposição ao ensino judaico, que estava perseguindo, que dizia que o homem é salvo pelas obras da lei. Veja como o texto diz aqui, que o Senhor, eu estou lendo aqui o final do verso 3, o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Aqui a gente aprende alguma coisa, nós aprendemos uma série de coisas importantes a respeito dos milagres no Novo Testamento. Primeiro, eles vêm de Cristo. Os apóstolos não podiam fazer milagres quando queriam. Aqui está dizendo que Cristo concedia, era uma concessão. Então, quando Cristo queria que milagres fossem feitos, ele habilitava os apóstolos para fazer isso. Os apóstolos não tinham domínio sobre o Espírito Santo para curar quando eles queriam, mas era conforme a concessão que era dada por Deus. Segunda coisa, o objetivo dos sinais e prodígios era autenticar a mensagem da graça. Como ele diz aqui, o Senhor confirmava a palavra da sua graça. A palavra da graça era o evangelho de que nós somos salvos, que as pessoas são salvas mediante a fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei, como os judeus ensinavam. E Cristo